Beleza, moçada? Professor Rodrigo Almeida, começando um projetinho aqui no canal, nosso canal é novo. E qual é o objetivo desses pequenos vídeos agora? É nós tirarmos certas dúvidas sobre as questões certas e de grande incidência na disciplina de Direito Administrativo. Existem duas disciplinas, a gente conversa muito entre os professores, né? Tanto professores dos cursos presenciais que eu dou aula, quanto dos cursos online, que eu gravo as disciplinas de Direito Administrativo. A gente troca muita ideia e observa que existe uma certa aversão em duas disciplinas, raciocínio lógico matemático e o que? Direito Administrativo. O pessoal considera chato o direito administrativo. Eu sou suspeito de falar, mas não que não seja. Tem determinados pontos do direito administrativo que realmente são meio enjoados de estudar, né? Então hoje nós vamos falar especificamente de atos administrativos e nesse vídeo de espécies de atos administrativos. Por que espécie, Rodrigo? Cada vídeo nós vamos falar de uma parte dos atos administrativos, né? Nós reparamos nas bancas, o CESP, a FCC, a FGV e outras bancas mais, a VUNESP, que eles costumam, quando eles estão de bom humor, eles costumam trocar o título. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, espécies de ato administrativo, eles colocam propriamente as espécies, né, os elementos que constituem espécies dos atos administrativos e chamam de atributos. Pegam os atributos e chamam de espécie. Pegam um deles e coloca como classificação de atos administrativos. E por aí vai. E o pessoal comumente confunde, porque a quantidade de tipos de cada um desses tópicos são muitos, né? Então nós vamos trabalhar esses vídeos com mnemônicos, fica fácil de você gravar, tá legal? Então hoje a gente fala de espécies de atos administrativos, que o mnemônico, para você não sofrer mais com isso, é o famoso que NONEP. Botou NONEP, você tem que gravar que está se referindo às espécies dos atos administrativos. Quais são essas espécies? Quem faz parte das espécies dos atos administrativos? Seguindo o mnemônico do NONEP. São os atos o quê? São os atos normativos, os atos ordinatórios, os atos negociais, os atos enunciativos e os atos punitivos. Tá legal? Isso aí você tem que gravar e associar de alguma forma esse mnemônico NONEP com espécies de atos administrativos. Os atos normativos são aqueles atos que ele tem uma abrangência geral, certo? Ele é o famoso cumpra-se. Ele atinge de uma forma em geral o que? Os seus administrados. Tá legal? Os atos ordinatórios você pode associar como ordem, certo? Você tem que ligar esses atos ordinatórios como os atos endereçados ao quê? Aos servidores públicos em geral. Ok? Se você trabalha numa repartição, por exemplo, ou em algum órgão, você repara que existe o quê? Portarias internas, existe o quê? Ordem de serviço, existe circulares internas. Então, quando fala numa espécie de ato administrativo denominado atos ordinatórios, associa com o quê? Com ordem. Ou seja, você é servidor público de um órgão ou de uma repartição pública e a partir daí você, durante a semana ou durante o mês, durante a execução do teu trabalho, o seu chefe, por exemplo, ou o chefe da sua seção, ou da sua repartição, ou do seu órgão, ele libera como ato administrativo, ele faz o quê? Ele libera uma circular interna com informativo, certo? Isso é um ato ordinatório, é o famoso cumpra-se, só que dentro do quê? Dentro de um estabelecimento da administração pública e voltado para quê? E voltado para um servidor público. É interessante nós falarmos também, que é muito pedido em prova,
que os atos ordinatórios, né, de ordem, eles estão o quê? Eles são hierarquicamente o quê? Eles estão hierarquicamente abaixo dos atos normativos. Então, no início do mnemônico, no NEP, né, nós temos o normativo, que é o guarda-chuva, que é para todos os administrados, certo? E toda a administração pública. Aí nós começamos com o ato ordinatório, que é só você lembrar de ordem, né, uma circular interna, uma portaria, uma ordem de serviço, que diz respeito a você, certo? Ao seu chefe, ao órgão que você trabalha, a repartição pública que você trabalha. Tá legal? O terceiro ato são os atos negociais, ok? Quando fala em negocial, automaticamente o concurseiro, o aluno, ele associa negocial com negócio. Não que não seja, não tem uma relação de alguma forma direta, tá? Mas você não pode associar os atos negociais com contratos, ok? Por quê? Porque o ato negocial, ele é um ato unilateral, não é bilateral. O contrato é um ato bilateral, certo? Então, os atos negociais ou negociativos, eles se referem ao quê? À vontade unilateral da administração pública. Ela emite esse ato administrativo ou não. É discricionário, não é vinculado. Só que, mesmo sendo unilateral, requer o quê? Requer um requerimento, sendo redundante, né? Tem a necessidade, a obrigatoriedade do requerimento, o quê? Do requerimento do particular. Então, após o requerimento de um particular, a administração pública, de forma unilateral, ela emite esse ato administrativo em favor desse particular ou não emite, tá legal? Se fazendo assim um ato que discricionário, de acordo com o quê? Com a conveniência, a oportunidade da administração pública. Me dá 2 exemplos, Rodrigo, legais, 2 exemplos. Alvará de funcionamento é um ato negocial, você faz um requerimento e automaticamente a administração pública, certo? Ela emite para você um alvará de funcionamento de um estabelecimento ou alvará de quê? De realização de uma obra, tá legal? Outro ato que é muito legal, né, e está em pauta pelo que se trata, né, pelo atual governo, por exemplo, é o que? É a emissão, é a autorização do que? Do porte de arma. Né? O porte de arma, com o Estatuto de Desarmamento, o novo governo, é um tema que está muito recorrente. Então, é um exemplo que você pode gravar para você não trocar o que é um ato negocial. Para você ter um porte de arma, você tem que solicitar a administração pública e a administração pública, de forma unilateral, ela vai permitir, ela vai emitir esse ato administrativo de forma positiva ou de forma negativa. Ela pode indeferir esse seu requerimento. Beleza? Um outro ato que o pessoal confunde muito em prova, eles brincam muito com essa parte de enunciado, trocando as características, é o que? O ato enunciativo. O ato enunciativo, o próprio nome está falando, ele está enunciando, ou para você gravar, anunciando alguma coisa, certo? O que é um ato enunciativo? O ato enunciativo é quando você precisa de uma resposta ou de um ato ou de uma descrição da administração pública sobre algum assunto, certo? Que requeira um juízo de valor, tá certo? Me dá um exemplo, Rodrigo, uma certidão. Né? Uma certidão é o direito do administrado, certo? E aquela certidão, seja ela qual for, ela tem o quê? Ela tem um caráter enunciativo, tá certo? Enunciativo, porque você precisa da informação da administração pública sobre determinado assunto. Me dá um exemplo, Rodrigo, de um ato enunciativo. Por exemplo, antecedentes criminais, né? Obviamente, para otimizar o processo, quando você vai pedir um antecedentes criminais para a administração pública,
você entra no site, por exemplo, da Polícia Civil ou da Polícia Federal, dependendo da sua necessidade, e você de forma online, você solicita e sai instantaneamente, e sai o quê? E se você tem algum problema, né, atual ou anterior com antecedentes criminais. Aquilo é o que? Aquele anúncio que você pode imprimir e vir um documento é o que? É a administração pública enunciando aquilo para você. Tá legal? Ele está mostrando a quem é de interesse, ok? Que você, no caso, que solicitou esse ato enunciativo, não tem alguma pendência com a administração pública, no caso, a segurança pública, em relação ao que? Antecedentes criminais. E por último, o P do NONEP, você tem relação ao que? Com atos punitivos. Se é ato punitivo, automaticamente você tem que associar o quê? Com poder hierárquico e poder de polícia. O poder hierárquico relacionado aos servidores públicos, certo? A título de sanção, e o poder o quê? De polícia ao administrado. Tá legal? Não pode esquecer. Não basta somente saber que um dos elementos, né, que faz parte das espécies de administrativo, o que? O ato punitivo. Você tem que bifurcar isso daí, há uma dicotomia em que você fala que faz parte do ato administrativo denominado punitivo, o poder advém do poder de polícia, essa espécie, e do que? E do poder hierárquico. Poder hierárquico relacionado a sanções para os servidores públicos e o poder de polícia para os administrados. Isso aí é uma forma sucinta, rapidamente, sem muito detalhe, certo? Ato administrativo, o pessoal normalmente erra em prova, espécies de atos gravam no NEP, vale a pena, de forma rápida, o simples é o que dá resultado, né? Se você gravar espécies de atos, quem fazem parte, grava o mnemônico, o NONEP e a característica de cada um, gravou isso daí, botou na cabeça, você já está seguro em relação a isso, aí você pode fazer o quê? Várias leituras e acrescentar maiores informações. Normalmente a banca, como eu já disse, ela mistura a característica de cada um, certo? De cada ato, de cada espécie desses atos administrativos, a definição de cada um em prova e, falando novamente, por isso a ideia desses vídeos, confundem principalmente espécie, trocam, né? Trocam de forma a confundir o candidato, espécie com o quê? Com atributos, com classificação. Tá legal? Beleza? Espero que tenha ajudado você nos seus estudos. E aí no próximo vídeo nós vamos falar de atributos dos atos administrativos, que tem um mnemônico legal, que são os atributos da PAT. Beleza? Forte abraço. Se você quiser seguir o professor Rodrigo, é só você entrar no Instagram, @prof.rodrigoalmeida. Pode me chamar lá, tira a dúvida. A gente sempre coloca parte motivacional, mapas mentais, né, e vai tirando dúvida da galera que está nessa batalha, nessa luta que não é fácil para atingir o que? O seu sonho, o seu objetivo principal, indiferente de qualquer área que envolva, né, a parte de direito administrativo, mas com todo um carinho, né, que já é a minha seara, com todo carinho para a área de segurança pública. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima.